Guia de poses. Mas afinal, o que é um guia de poses? Guia de poses nada mais é do que um guia que vai conduzir o seu ensaio. Sou Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos, e ajudo fotógrafos a evoluírem nesse nicho de mercado que é tão incrível e tão maravilhoso. Quando eu comecei na fotografia newborn, não existia nada disponível dessa forma. Então eu acabei criando o meu próprio guia de poses. E logo depois ele acabou virando um curso na Fotos TV, em 2016. E fez um sucesso tão grande, mas tão grande, que desde então foi o guia mais utilizado pelo mercado da fotografia newborn. Mas para que você consiga utilizar esse guia e fazer o seu próprio guia, primeiro você precisa conhecer as poses. E agora eu vou falar sobre isso com vocês. Eu vou começar falando da pose do koala, que é uma das minhas poses queridinhas. Nessa pose, o bebê fica de barriguinha para baixo e o pezinho encosta no cotovelinho dele. Sabe como surgiu o nome dessa pose? Eu vou te contar agora. Até o dia em que nós ministramos esse curso que eu acabei de mencionar na Fotos TV em 2016, essa pose não tinha um nome. E eu sempre achei importante que a gente pudesse nomear as poses, ou pelo menos ter uma ideia de nome para as poses, para que a comunicação entre fotógrafo e assistente sempre seja mais assertiva. E então a gente decidiu, no meio daquele curso, fazer com que o pessoal, como a gente estava com muitos fotógrafos nos assistindo ao vivo, a gente pediu para a equipe para que o pessoal mandasse pelo chat opções de nomes para aquela pose. E tiveram vários nomes, várias opções, até que chegou na pose do koala. Eu confesso que eu não lembro qual dos fotógrafos que falou sobre a pose do koala, não sei se eles chegaram a mencionar no dia, só que eu olhei para o bebê naquela pose e pensei, parece mesmo um koala. E desde então a gente chama essa pose de pose do koala. E a pose do koala faz o maior sucesso, né? Depois da pose do koala, tem a pose taco. A pose taco é um pouco parecida com a pose do koala, porém é uma das poses mais técnicas que existe e exige mais flexibilidade do bebê também. Então, para isso, o bebê precisa ficar muito tranquilinho. Ele precisa ficar com a perninha cruzada. Na pose do koala, a perninha estava aqui, o pezinho no cotovelo. Agora, na pose taco, a perninha precisa ficar cruzada e embaixo do punho do bebê. Tem a pose do sapinho ou pose do queixinho. A pose do sapinho, ela também precisa que o bebê seja um pouquinho mais flexível e que ele esteja, na maioria das vezes, no estágio de sono mais profundo. Por que eu falei na maioria das vezes? Porque dá para fazer até com o bebê acordado, mas é muito difícil, muito raro isso acontecer. Então, na maioria das vezes, o bebê precisa estar num estágio de sono profundo. Essa pose precisa ter muita segurança, muito cuidado para fazer. Por isso, ela é feita com a fusão de duas imagens, ou seja, a gente faz ela em duas partes. A primeira parte segura na cabecinha do bebê, faz uma foto, e a segunda parte segura na mãozinha do bebê e faz a outra foto. E depois você vai fazer a fusão das duas imagens no Photoshop. E se você ainda não sabe fazer uma fusão com duas imagens, procura aqui no nosso canal que a gente tem um vídeo ensinando a fazer isso. É super simples. Então, a segurança do bebê tem que estar sempre em primeiro lugar. Pose de bundinha ou pose de bumbum para cima, pose de bruços, tem gente que chama. O importante, como eu falei, é que você, fotógrafo, e seu assistente consigam se comunicar na hora de realizar a pose. O bebê ele vai ficar de barriguinha para baixo, com a perninha cruzada, e o joelho vai encostar no cotovelo. Por que o joelho tem que encostar no cotovelo? Não é uma obrigação, mas ele fica mais bolinha, mais gostosinho quando encosta. Além disso, a gente tem uma variação dessa pose, que, como eu falei, eu não conto como pose. A variação é quando você gira o quadril do bebê e você consegue fazer metade do bebê de barriga para baixo e metade de ladinho. Fica super lindo. Pose de ladinho, ou muso, ou sonequinha, ou como você quiser chamar, o bebê fica de ladinho. Nessa pose, você também pode fazer algumas variações, como por exemplo, as perninhas podem ficar uma sobre a outra ou cruzadinha. Isso normalmente eu defino na hora da minha sessão de acordo com o comportamento do bebê. Às vezes você coloca uma perninha sobre a outra e o bebê começa a esticar ou ele começa a abrir a perninha e querer virar de barriguinha para cima, então a gente cruza. E a mãozinha também você pode ter algumas variações, como por exemplo, as duas mãozinhas embaixo do queixinho, da bochecha, né? Uma só assim e a outra soltinha. E segurando um bichinho que fica lindo também. Pose de bracinho é aquela pose em que o bebê fica com uma mãozinha sobre a outra e a cabecinha vem aqui, ó. Eu gosto de deixar a cabecinha do bebê de ladinho, apoiada nas mãozinhas. Por quê?
Porque se eu coloco de ladinho, ele fica com toda a lateral do rosto apoiada e não precisa de fusão e nem de apoio para segurar a cabecinha dele. Então eu gosto de fazer dessa forma. Barriguinha para cima. Nessa pose, eu gosto de fazer quando o bebê está num soninho mais profundo ou quando ele está muito tranquilo, porque é uma pose em que ele fica muito solto, é muito fácil dele ter um reflexo ou algum espasmo e sair da pose. Se eu perceber que o bebê está um pouco mais agitado e quero fazer barriguinha para cima, eu coloco ele no wrap. E aí eu faço dessa forma. Na pose de barriguinha para cima, eu tenho algumas variações, como por exemplo, colocar os bracinhos do bebê para cima e deixar ele soltinho, o que não é tão simples quanto parece, o bebê precisa estar muito relaxado. Colocar as mãozinhas aqui debaixo na cabecinha e deixar... Algumas pessoas chamam essa pose de boa na lagoa. E na realidade, como eu falei, ela não necessariamente é uma pose, ela é uma variação da pose de barriguinha para cima. E tem também a pose do bolsinho, que é quando você aproveita que o bebê tá de barriguinha para cima, coloca uma cobertinha e faz ele segurar aqui, ó. Mas também é uma variação da pose de barriguinha para cima. E por fim, não menos importante, temos o wrap. O wrap eu considero o bebê enrolado como casulinho uma pose e dessa pose você consegue fazer variações, como por exemplo, se eu deixo ele enrolado no casulinho, eu consigo fazer a pose de passarinho, que o bebê fica dentro do baldinho com a mãozinha para fora apoiando na borda do baldinho. Eu posso desenrolar um pouco o bebê e deixar ele todo enrolado no wrap de barriguinha para cima, que é a mesma pose, e eu tenho variações de tipos de enrolado também, mas todas elas são enroladas no wrap. Então eu considero o wrap como uma pose e toda forma de enrolar no wrap uma variação dessa pose. E agora, você chegou até aqui e eu te prometi uma surpresa, né? Mas antes de te dar essa surpresa, eu gostaria de te fazer um convite para curtir esse vídeo, para comentar, dizer o que você achou, se você já conhecia todas essas poses ou não, que poses você gosta de fazer, se tem alguma pose que você tem dificuldade de fazer, quem sabe num próximo vídeo eu respondo a sua dúvida também, acabo fazendo um vídeo sobre alguma pose que você tenha dificuldade. Enfim, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber como você trabalha. E agora o presente. Aqui embaixo tem um link e nesse link você vai ter a possibilidade de baixar gratuitamente tudo que eu te falei aqui, só que em formato de guia. E esse guia vai orientar você nas suas próximas sessões, começando a partir de agora. Aproveite esse guia e eu te vejo no próximo vídeo.